Bem-vindos à nossa disciplina de Contabilidade Gerencial. Meu nome é Osmar Pastore e nós vamos estar aqui seguindo com vocês ao longo dessa disciplina, discutindo os diversos tópicos que são relevantes para a ementa dessa temática que fala sobre a contabilidade como um instrumento de auxílio às empresas para conduzirem estrategicamente os seus negócios, né? Meu nome, a gente já disse, Osmar Pastore, minha formação é de engenharia civil, eu também sou administrador de empresas, eu tenho mestrado em gestão internacional de empresas pela SPM, sou professor de ensino superior em cursos de graduação e pós-graduação em administração, contabilidade, marketing, sou empresário na área de treinamento corporativo e dou aulas aqui no Aprova Concursos em diversas disciplinas, preparatórias para diversos tipos de assuntos. Mas o que interessa é a nossa disciplina em si, que é a contabilidade gerencial. Então vamos direto lá para a nossa primeira aula, que fala sobre os objetivos e os objetos da contabilidade gerencial, né? E aí a gente chama a atenção de que todas as nossas aulas têm uma estrutura básica, um tema central que a gente discute e logo em seguida a gente aborda pelo menos 5 questões que caíram efetivamente em concursos e que são, que tem como tema central aquilo que a gente discutiu na aula. Então a gente aproveita as questões para estender alguma coisa que foi dita em aula, e também para ver o jeitão como as bancas, as diversas bancas abordam aquele tema específico. Isso é interessante porque dá a chance da gente ver algumas pegadinhas, algumas artimanhas que às vezes as bancas usam para explorar estruturas que podem fazer confusão na cabeça de vocês, E a gente chama a atenção de que é interessante que a gente discuta as questões. Nada contra outros professores que usam metodologias diferentes, mas a gente, na nossa opinião, é interessante que a gente discuta as questões, porque assim você começa a perceber aquele jeitão, com que determinados assuntos são tratados, com que determinados conceitos são abordados e até manipulados na hora em que a questão é elaborada pela banca, ok? Chega de lero-lero, vamos lá para o que interessa. Então, a gente, quando fala de contabilidade, pode dizer que existem pelo menos 2 contabilidades distintas, A gente pode falar de outras contabilidades, mas do ponto de vista conceitual, a gente tem pelo menos 2 contabilidades distintas, Os contadores, de uma forma geral, dividem as informações contábeis em pelo menos 2 grandes subgrupos. Aquilo que a gente chama de financeiro e aquilo que a gente chama de gerencial. Essa divisão não é uma divisão salomônica, aquela divisão assim, olha, é exatamente financeiro para cá e exatamente gerencial para lá. Mas, existe uma separação mais ou menos lógica entre esses 2 grupos de informação, que têm funções, que têm utilidades distintas. E a gente vai ver isso já já. Ambas são importantes, então se a gente for querer dizer, não, essa daqui leva vantagem sobre a outra, isso aqui é besteira. Ambas elas têm relevância dentro das organizações, só que elas têm objetivos distintos e veem os demonstrativos contábeis de formas diferenciadas, mas complementares, e importantes sobre visões, sobre óticas distintas. Então a gente diz assim, a contabilidade financeira, ela tem como objetivo, ou ela objetiva, relatar os resultados das operações da empresa,
obedecendo os princípios fundamentais da contabilidade ou os princípios contábeis, né, gerais da contabilidade, direcionando os demonstrativos aos usuários internos e externos da organização. Então, eles estão voltados lá para pessoas e gestores da organização, assim como acionistas, credores e o governo de uma maneira geral. Quando a gente fala da contabilidade gerencial, ela considera dados históricos, ela considera, né, dados que são estimados e a ideia é permitir um planejamento das operações futuras e aí não requer que os números sejam preparados, né, de acordo exatamente com os princípios contábeis. Então aqui já tem uma grande diferenciação entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Aliás, duas grandes diferenciações. A contabilidade financeira, ela retrata uma situação que é do presente para trás. A contabilidade gerencial, ela se preocupa em fazer projeções também, né? Medir resultados, mas também fazer projeções para o futuro em função dos resultados que a gente já obteve. A contabilidade financeira segue estritamente os princípios contábeis. A contabilidade gerencial não liga tanto para os princípios contábeis. Ela está mais preocupada em mostrar rentabilidade, resultados e tal. E nessa hora, alguns princípios contábeis podem ser quebrados, eles podem não ser observados na contabilidade gerencial. Então, ela é voltada para a gestão e para uma montagem, construção da estratégia do negócio. Estratégia, visão de futuro, tá? Então aí a gente já tem uma diferenciação bastante legal entre as duas, tá? Então na contabilidade financeira, a gente observa a caixa com vistas a atender os fornecedores, né? Os prestadores de serviços para a empresa também. A gente observa os valores a receber com vistas a perceber, né, como é que a gente pode utilizar isso associado à atividade de bancos. E a gente observa um imobilizado também, né? Também olhando também a possibilidade de remuneração de sócios, né? Não necessariamente casando essas atividades, né? Mas essas atividades podem estar relacionadas entre si. De qualquer maneira, a gente tem 6, né, pontos focais na contabilidade financeira. Na contabilidade gerencial, eu vou olhar lá a qualidade da minha carteira de clientes, eu vou olhar lá a importância da minha marca e, de repente, ver o valor que essa marca pode ter, né, no mercado. Vou considerar qual é a valorização do meu ponto, aquela posição que eu ocupo dentro de uma determinada região, se ela lá está, se a empresa está localizada num lugar por onde os clientes naturalmente fluem, né? E aí naturalmente eles, opa, encontrei a loja aqui, de repente vou entrar para aproveitar o fato de que ela está no meu caminho. Isso aí é o ponto, né? E o ponto comercial bem localizado, ele tem uma importância legal para gerar resultados, né? E vai levar também em consideração outros ganhos para os sócios, tá? Então reparem que as considerações na contabilidade financeira são muito mais objetivas. Caixas, valores a receber, o valor do imobilizado, os fornecedores, bancos, remuneração dos sócios, casados entre si ou não. E na contabilidade gerencial, eu tenho coisas que têm vamos dizer, uma avaliação mais subjetiva, mas que ainda assim envolvem valores que são considerados importantes para a organização, tá? Bom, nesse cenário, uma das coisas que se destaca, né, e que tem importância bem destacada é a controladoria. Ela, né, constitui uma das áreas da organização com funções específicas de gestão, na verdade, apoio à decisão, mensuração e informação
para o resto da organização, né? A controladoria, ela tem como missão principal coordenar e otimizar, né? Na verdade, ela coordena a otimização, né, do desempenho econômico, né, fazendo com que haja crescimento da riqueza da empresa e do retorno dos sócios, do dinheiro dos sócios e acionistas. Então, a ideia o que é? O controller vai olhar para a empresa e vai ver todas as oportunidades que se pode ter de fazer com que o patrimônio da empresa cresça e, em paralelo com isso, com que o retorno do capital que os sócios e os acionistas colocaram na empresa também cresça. Essa é a missão da controladoria. A sua responsabilidade é o quê? Fornecer informações econômicas através de sistemas que também são da responsabilidade da controladoria para dar suporte à gestão da empresa como um todo. E também observar que a empresa esteja atendendo às normas e legislações que ela precisa, né, atender para continuar existindo. Finalmente, né, qual é a autoridade da controladoria? Qual é o seu poder em si? Determinar os conceitos de mensuração econômica da empresa. Isto é, determinar quais são os critérios para dizer que a empresa está indo bem ou está indo mal. É claro que a controladoria não está acima dos donos da empresa, mas ela sugere, né, ela dá sugestão com relação a quais seriam os critérios para dizer que a empresa está bem ou está mal. Como é que ela faz isso? Ela faz isso olhando para o mercado, vendo se o mercado está numa condição positiva ou negativa, né? E mostrando os números da empresa em relação ao mercado, em relação aos clientes, em relação às oportunidades que, né, possam surgir para a empresa crescer ou pelo menos se sustentar dentro de uma realidade econômica. Beleza? Bom, controladoria versus tesouraria, né, que é uma outra função, né, dentro da área de contabilidade da organização. Na controladoria, a gente tem um planejamento por controle. Na tesouraria, eu tenho o levantamento do capital disponível. Na controladoria, eu tenho relatórios que são gerados e a interpretação desses relatórios. Na tesouraria, eu tenho as relações com os investidores. Na controladoria, eu tenho a avaliação e consultoria no sentido de apoiar o planejamento estratégico da empresa. Na tesouraria, eu vou ver meios de financiar as necessidades de curto prazo. Na controladoria, eu vou ver a gestão tributária, quais são, né, as alíquotas que devem ser obedecidas, né, e como é que deve ser feito o pagamento tributário, né, dos tributos da empresa. Na tesouraria, eu vou ver lá as relações com o banco e a custódia de títulos que a empresa tem com o banco. Na controladoria, eu vou me preparar para dar declarações ao governo, declarações diversas, né? Inclusive lá a prestação de conta com relação aos impostos, né? Na tesouraria, eu vou ver créditos, né, de clientes e cobranças de fornecedores, né? Na controladoria, eu vou tomar conta do patrimônio para ver se esse patrimônio está salvaguardado e se está sendo utilizado de maneira adequada. Na tesouraria, eu vou ver, né, como é que eu faço para aplicar aqueles valores que estão sobrando monetariamente dentro da empresa durante um determinado tempo. Quer dizer, vou ver as oportunidades que eu tenho de investimentos. Na controladoria, eu faço a avaliação econômica da organização. E na tesouraria, eu faço a gestão de riscos. A gestão de riscos aqui, nesse sentido, é mais objetiva. Vou fazer lá a contratação dos seguros com relação aos ativos, tá? Aqui é importante dizer que a controladoria também faz a gestão dos riscos, mas uma gestão mais dinâmica. Vai ver lá aspectos econômicos, vai ver lá aspectos com relação a
possibilidade de acontecerem erros, fraudes dentro da organização, né? Lá na tesouraria, o aspecto com relação ao risco é a contratação de seguro mesmo, é uma coisa assim mais operacional, tá? Então a gente tem aí uma visão assim bem clara da posição, né, diferenciada entre um e outro. Tesouraria não é menos importante, mas é mais operacional. A controladoria tem uma postura mais estratégica. Legal? Bom, continuando. O contador geral, né, que é o gerencial, desculpa, não geral, gerencial, que a gente chama de controller, que fica lá postado na controladoria, ao elaborar lá as projeções para o planejamento, quer dizer, ao ouvir o futuro, ele vai necessitar de informações contábeis de todos os departamentos da empresa e vai articular isso para criar uma peça contábil que seria o orçamento da organização, né? O orçamento ele é montado sobre a batuta do controller, né? Ele é montado sobre a batuta da controladoria, né? E, né, esse contador gerencial, o controle, ele se reporta, em geral, ao diretor financeiro ou a uma outra diretoria que tenha funções equivalentes à do diretor financeiro, tá? Quais são as funções, então, principais do contador gerencial? Gerenciar o processo de gestão, e aí tem lá, consolidar o orçamento, monitorar e orientar lá o planejamento orçamentário, ajudar na adequação do processo à realidade da empresa, porque muitas vezes a gente monta o orçamento, mas esse orçamento está descasado com a realidade da empresa, então ele se debruça sobre o orçamento e verifica, opa, isso aqui faz sentido ou não, né? Aí a outra grande função é apoiar a avaliação de desempenho. Então ele vai fazer a análise do desempenho econômico das diversas áreas e consolidar isso no desempenho, né, da própria empresa, verificando se ela está atingindo os seus objetivos, né? Se há possibilidade de atingir os seus objetivos e em não acontecendo isso, por que não aconteceu? Quais foram as causas possíveis disso? Finalmente, apoiar também a avaliação do resultado. Desempenho, o que é? Né? Como é que a empresa está tocando as suas atividades? Resultado é verificar lá o resultado econômico, né? Então, a produção de receitas e a produção de lucro, né? E para fazer isso, né, o controlador geral, ele precisa estabelecer padrões. Então, ele vai estabelecer lá alguns objetivos, né? Objetivos, né, com relação a receitas, objetivos com relação à lucratividade. Peraí, Osmar, não estou entendendo. O contador vai definir esses objetivos? Não, não é bem assim, né? De repente a gente pôs o carro na frente dos bois. Mas o contador gerencial conversa com as diversas áreas e ajuda essas áreas a estabelecer esses objetivos, né? Então, ele conversando com as áreas, ele discute de tal forma que esses objetivos eles são construídos de uma maneira racional. Nessa hora, ele tem participação ativa na construção desses objetivos. E depois ele elabora a análise do resultado econômico dos produtos e os serviços na medida em que as coisas vão acontecendo. Essas são as funções do contador gerencial. Legal? Bom, além disso, gerir os sistemas de informações econômicas e financeiras, né? Definindo lá as bases de dados que são necessárias para que a gestão esteja sempre bem informada, elaborando, né, também modelos de decisão para os gestores das diversas áreas poderem saber o que fazer com aquela informação, porque muitas vezes a informação está disponível, mas a gente não sabe o que fazer com ela, né? Então eu sei lá que a inflação atingiu um determinado patamar, mas o que eu vou fazer com essa informação?
eu vou antecipar compras, eu vou aumentar o preço, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou reagir a isso? O contador gerencial pode ajudar os diversos gestores a definirem estratégias com relação a isso e padronizar ou harmonizar as informações econômicas que chegam à empresa também, de tal forma que a gente tem uma mesma linguagem dentro da empresa. Mais ainda, atender aos agentes de mercado, acionistas, governo e bancos, no sentido de garantir que as normas e princípios societários estejam sendo atendidos, né? E também as normas e princípios fiscais também estejam sendo atendidos, né? Então, garantir que a empresa esteja cumprindo todas as normas, leis e regulamentos que são cobrados a ela, né? Isso tudo é função do contador gerencial. Bom, dito isso, está na hora da gente colocar à prova, né, o nosso conhecimento aqui, vendo questões verdadeiras, questões que caíram em concursos. E aí a gente pega lá uma questão de 2017, relativamente recente, é do ano passado, que começa assim, ó. Quando se fala em usuários da contabilidade, pode-se listar uma gama considerável deles. Porém, quando se fala em ramificações da contabilidade, estas se resumem basicamente, né, a basicamente duas. Contabilidade para usuários externos, que é a contabilidade financeira, e contabilidade para usuários internos, que é a contabilidade gerencial. Com base nessa premissa, assinale a alternativa que relaciona corretamente o usuário e o tipo de contabilidade de que ele prioritariamente necessita. Então vamos lá. Gestores. Gestores é gente de dentro, então é contabilidade gerencial e não financeira. Emprestadores de serviço, né? É gente de fora, então é contabilidade financeira e não gerencial. Acionistas. Acionistas é pessoal, né, de fora, então é contabilidade financeira, e aí tá certo. E, finalmente, economistas e governamentais é gente de fora, então é contabilidade financeira e não contabilidade gerencial, nos termos que o enunciado da própria questão definiu. Então é só fazer a associação. Quem é de fora, contabilidade financeira. Quem é de dentro, contabilidade gerencial. É só prestar atenção no que o enunciado da questão propõe e ver qual é a associação correta. Fim de papo. Beleza? Vamos lá para a próxima. Banca da Sesgran Rio de 2012. Uma aplicação de contabilidade que não sofre, olha lá, não sofre interferência de legislação, normas e princípios tradicionais da contabilidade, olha lá, aquela que não precisa obedecer os princípios tradicionais da contabilidade é a contabilidade gerencial. Essa é uma das diferenças que a gente tem entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. A gente estudou isso na nossa aula. Então aqui a gente procura a contabilidade gerencial, letra B, e é a letra B que dá a resposta para a questão. Facilzinha essa, né? Vamos para a próxima? Vamos lá. Banca da Fundep diz assim, lá em 2014, segundo Iudicibus, né? Iudicibus, 1998, o campo da contabilidade gerencial está em contínua evolução, sendo sua aplicação voltada especificamente para determinada função dentro da empresa. Legal. Considerando-se as características da contabilidade gerencial,
assinale a alternativa incorreta. E aqui a gente sempre destaca isso. Cuidado, porque quando você lê lá a questão, então você às vezes, com razão, está lendo rapidamente para tentar ganhar tempo para responder as questões que vêm a seguir, né? Uma das coisas, né, que a gente recomenda é ter uma boa estratégia de tempo para responder as questões, né? Aí você lê rapidinho e não presta atenção que o que ele quer é incorreta. Nem sempre a questão está com o incorreta em negrito, né, e em maiúsculo, né? O cara vai simplesmente escreve lá incorreta e deixa você se virar, né? Pior ainda, a banca, né, por maldade, quando pede a incorreta, joga a primeira alternativa como sendo obviamente correta. Você não leu o incorreta, tem certeza que a primeira alternativa está certa, marca essa, vai para a próxima e perdeu a questão, tá? Então toma cuidado, né? Olha para ver se o que ele está pedindo é o que está certo ou o que está errado. Nesse caso ele está pedindo o que está errado, então tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá! Por meio da utilização de várias técnicas e procedimentos contábeis, a contabilidade gerencial busca auxiliar os gerentes das entidades em seu processo decisório. Aqui não tem absolutamente nada de estranho, tá bonitinho e isso aqui tá correto. Então não é essa a resposta da questão. Vamos para a próxima. A contabilidade gerencial está voltada única e exclusivamente para a administração da empresa, procurando gerar informações válidas para o processo decisório do administrador. Embora esteja lá uma forçação, assim dizendo, única e exclusivamente para a administração da empresa, isso não está errado, porque a contabilidade gerencial está voltada para dentro da organização. E dentro da organização você pode dizer que basicamente tem-se a administração da empresa. Então essa daqui também não estaria errada. Vamos tentar a próxima, que diz assim, ó. A contabilidade gerencial também se vale em suas aplicações de outros campos de conhecimento não circunscritos à contabilidade, tais como a administração da produção, da estrutura organizacional, bem como da administração financeira. E isso aqui também é verdade, porque o controller, né, quando ele vai olhar lá a organização, ele precisa ver se aquela proposta lá do quanto vai ser vendido é coerente com a estrutura fabril, para saber se dá para produzir aquilo que estão prometendo que vão vender. Ele também vai precisar ver se existe lá a capacidade financeira da organização de comprar insumos, por exemplo, para produzir aquilo que se está, né, prometendo que se vai vender. Ele precisa também saber se a estrutura organizacional tem uma velocidade capaz de tomar a decisão em tempo hábil para se reposicionar com relação a qualquer processo que exija uma rápida resposta da organização a mudanças no ambiente, ao atendimento de uma necessidade do cliente. Por quê? Porque se isso não acontecer, de repente a gente perde oportunidades de mercado. O controller tem essa visão assim mais ampla, que não é uma visão tradicional do contador puro, aquele contador tradicional. E isso está correto. Então, letra C também não atende ao que a pergunta pede, porque o que a pergunta está pedindo é alguma coisa que esteja errado. Só sobrou a última, vamos ver a última. A contabilidade gerencial pode ser caracterizada pela utilização das várias técnicas e procedimentos contábeis em um grau de detalhamento menos analítico do que a contabilidade financeira. E isso aqui está errado. A contabilidade gerencial ela pode ser
tão detalhada ou mais do que a financeira. Não quer dizer que porque eu estou olhando para a empresa do ponto de vista gerencial, eu vou ser mais superficial. A única coisa que é garantida é que na gerencial eu não preciso seguir necessariamente os princípios contábeis, né? Eu posso romper com eles, né? Como? A gente vai ver mais para frente nas outras aulas. Então, o que está errado é a letra D, que dá resposta para a questão. Vamos lá para mais uma? Vamos nós! Banca da CESP de 2010. O sistema de contabilidade gerencial se preocupa com o fornecimento de informações úteis ao planejamento, controle e tomada de decisões pelos administradores da empresa, em contraposição ao sistema de contabilidade financeira, preocupado em fornecer informações aos usuários externos. Em razão desse objetivo, o sistema de contabilidade gerencial caracteriza-se, vamos lá, pela obediência rigorosa dos princípios e normas contábeis. A gente viu que não é assim. O sistema de contabilidade gerencial não precisa seguir os princípios e normas contábeis, né, de uma maneira restrita. Então, nesse caso, já era. Pela precisão na mensuração dos custos e resultados. Bom, aqui a gente tem que chamar a atenção. Como a contabilidade gerencial faz projeções para o futuro e essas projeções estão envolvendo estimativas, essa precisão na mensuração não faz sentido. Se eu já estou fazendo, entre aspas, um chute, né? Fazer esse chute até a 50ª casa decimal é perda de tempo. Eu faço uma estimativa, mas ter lá uma precisão nessa mensuração, esquece. Por ser voltada aos administradores, acionistas e órgãos reguladores, aí esquece, porque os acionistas e órgãos reguladores, né, são elementos externos. Aos administradores, sim, aos outros dois, não. Depois, por priorizar a objetividade sobre a relevância, seria tratar números sem considerar, né, a importância desses números. Besteira também, né? A relevância é a importância do número, né? Só ficar lá trabalhando com número e com continha sem prestar atenção na importância daqueles valores que estão sendo considerados. Outra besteira. Pela ênfase em decisões voltadas para o futuro. E é isso aqui que está correto, que dá a resposta para a questão. Mais uma, vamos lá. Banca da IESE de 2015. Fala assim, orçamento nada mais é do que colocar na frente aquilo que está acontecendo hoje. Projetar, né, o que está acontecendo. O orçamento pode e deve reunir diversos objetivos empresariais, né, na busca da expressão do plano e controle de resultados. Considere as afirmativas a seguir acerca do orçamento. Vamos nós. O plano orçamentário não deve ser apenas para prever o que vai acontecer e seu posterior controle. O ponto fundamental é o processo de estabelecer e coordenar objetivos para todas as áreas da empresa, de forma tal que todos trabalhem sinergeticamente em busca dos planos de lucros. E é verdade, as áreas da empresa têm que se articular de tal forma que elas se complementem. Isso aqui não tem furo nenhum, tá certinho. Exemplos de propósitos gerais que devem estar contidos no plano orçamentário podem ser um sistema de autorização lá de pagamentos, né, de recebimentos, um meio para projeção e planejamento, né, então uma maneira de se fazer as projeções dos dados, legal, tá certo? Um canal de comunicação e coordenação para informar o que está acontecendo, né? E coordenar as ações em torno disso, tá certo.
Um instrumento de motivação, né? Tá certo, né? Motivar as pessoas para realizarem aquilo que está previsto. Um instrumento de avaliação, tá? E controle. E uma fonte de informação para tomada de decisão. Tudo certinho. Pelos objetivos, princípios e propósitos do orçamento, verifica-se que ele é um instrumento que se presta a múltiplas funções, passando pela simples mensuração de planos operacionais até um instrumento de premiação ou não pelo desempenho dos gestores responsáveis pelas diversas áreas e divisões da corporação. Legal, beleza. Também não tem nada de estranho. Finalmente, o sistema orçamentário compreende o conjunto de pessoas, tecnologia administrativa, sistemas de informação, recursos materiais disponibilizados e a administração do sistema para a execução dos planos orçamentários. Cabe ao controle da administração do sistema orçamentário. E, de novo, isso aqui está correto. Então, a gente tem 4 afirmativas sem nada de estranho em relação a elas. E aí ele pergunta, assinale a alternativa correta. Se todas as sentenças estão corretas, então a gente marca a letra D e com isso daqui marca o gabarito da questão. E com essa questão a gente termina a nossa primeira aula sobre contabilidade gerencial, com uma observação. Se você ficou com alguma dúvida, use os canais de comunicação com a prova para encaminhar suas dúvidas e deixar, né? E aí mais claro qualquer conceito que de repente a gente não foi muito feliz em explicar ao longo da aula. Mas não use o mecanismo de curtir ou descurtir a aula para fazer isso. Lá nesse mecanismo, like ou dislike da aula, você tem um campo de observação que você poderia usar lá, digitando, né, para encaminhar uma dúvida. Mas se você usar esse campo, tem um problema. Qual é o problema? Esse mecanismo de like e de dislike, ele é encaminhado para nós, professores, para mim e para os outros professores, acumulado de tempos em tempos. O que acontece? Às vezes se acumula 2 semanas, 3 semanas, e aí vem os dados estatísticos para a gente. Quando se acumula, por exemplo, essa dúvida que você teria encaminhado lá nesse campo, leva muito tempo para chegar até a gente. E aí, de repente, ela chega no momento em que a prova que você iria fazer sobre a matéria já aconteceu. E aí não dá tempo da gente dar a resposta para vocês. Então, não usa o mecanismo de like e de dislike para encaminhar dúvidas. Usa lá o e-mail do Aprova e tal, porque aí ele faz chegar, o Aprova faz chegar até a gente as suas dúvidas. E daqui a pouco a gente volta com mais de contabilidade gerencial, porque a gente está só começando. Daqui a pouco tem mais. Bons estudos!